Bom, estamos no nosso bloco final. Depois de uma tarde intensa ontem, na qual discutimos o quanto o foco no comportamento precisa estar à frente do foco na doença e nos sintomas. E depois dessa manhã, na qual o nosso foco foi o body kindness e as suas associações com as questões corporais. E agora nós gostaríamos de amarrar isso com vocês para a nutrição, defendendo uma nutrição gentil. Kindness, né, do termo body kindness, pode ser traduzido como gentileza, do dicionário. Qualidade de gentil, ato de delicadeza, ação de grande distinção. E nós estamos aqui lembrando o profeta que dizia que gentileza gera gentileza. Mas da onde vem esse nome nutrição gentil? Ele foi proposto pela nutricionista Evelyn Tribole, que é uma das nossas mentoras, uma das nossas inspirações, foi a mentora da Rebeca também. E ela propõe isso no 10º princípio do comer intuitivo. E a Manuela depois vai discutir com vocês, então, como isso é colocado e como nós vemos essa proposta. Mas kindness também pode ser traduzido como bondade. De novo, do dicionário. Disposição natural que nos leva a fazer o bem. Qualidade do que é bom. Boa índole, benevolência. Qualidades que se comunicam com a compaixão e com mindfulness, que é uma das técnicas que nós abraçamos na nutrição comportamental. E a Fernanda vai discutir com vocês uma proposta muito interessante que o mindfulness tem junto da compaixão, de como a compaixão pode ser aplicada à nutrição. Começamos, então, pela Manuela. Bom, em primeiro lugar, eu queria perguntar aqui para vocês, para não deixar passar, eu fiz uma pergunta no início, na abertura, sobre a nota de satisfação que vocês deram aí para o corpo, para como vocês se veem, para como vocês se falam de si mesmos. E eu acho que é legal parar para pensar se essa nota se mantém a mesma, se essa nota pode ter mudado, se ela pode ter melhorado um pouquinho, porque eu acho que a gente olhou e discutiu tanto do ponto de vista para que a gente possa usar aí na nossa prática clínica, mas também nas nossas vivências e nessas discussões sobre dieta, sobre corpo, sobre imagem corporal. Se a maneira como a gente se trata, né, é a maneira mais gentil possível. Se a gente pratica esse nutrir, que é muito além do que a ingestão de comidas, né, como a gente bem fala, se a gente consegue praticar essa nutrição mais gentil, mais amorosa, mais compassiva com a gente mesmo, né? E se a gente pode mudar um pouquinho o jeito como a gente fala com o nosso próprio corpo. A pergunta que a Rebeca fez, que é: você falaria isso você falaria algo que você fala sobre si, às vezes de uma forma mais negativa e depreciativa, também para uma outra pessoa, para alguém que te perguntasse se está feio, se está bonito, se está gordo? Então, eu acho que é essencial a gente poder falar primeiro com a gente de uma maneira diferente, e porque aí sim a gente também pode praticar uma nutrição mais gentil. E por que no comer intuitivo? Então, parem para pensar, não deixem passar essa nota, vão olhando para isso. E toda vez que vier também um sentimento que seja mais depreciativo, mais negativo, veja se isso não está contribuindo lá com aquela bully mind lá que a Rebeca falou, né? Por que eu falo isso primeiro da gente e depois do outro? Porque para a gente praticar uma nutrição gentil, para a gente cuidar das pessoas de uma maneira
realmente diferente, a gente precisa ter este olhar, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa se nutrir e escolher aquilo que a gente vai comer e como que a gente vai preparar e como que a gente vai se alimentar, também de uma maneira mais gentil. E o livro da Evelyn Tribole, O Comer Intuitivo, ele é um livro para leigos, né? A partir desse livro foram feitos vários estudos e o Comer Intuitivo foi totalmente validado. Mas por que ela coloca esse princípio como o último princípio do livro? Porque é preciso que a gente ajude as pessoas, como se fosse um resetar do computador. Sabe, quando você tem que fazer um backup das coisas ali que você tem, tirar toda aquela mentalidade de dieta, explorar as crenças que aquela pessoa tem, o histórico de dietas que ela tem, como ela se relacionou, como a família apresentou a alimentação para ela, para depois a gente poder reintroduzir esse assunto de uma maneira diferente, de uma maneira mais gentil. É claro que a gente não pode chegar para o nosso paciente e falar assim, olha, esquece tudo aí que você sabe sobre nutrição e o que você pensa, que eu vou te ensinar tudo novo. Mas é importante que o Comer Intuitivo ele fala do resgate dos sinais internos de fome e saciedade, da percepção do apetite e de uma maior satisfação. É impossível fazer duas coisas ao mesmo tempo. É impossível ver televisão e comer achando que está fazendo essas duas coisas. Então, é impossível uma pessoa perceber a fome, respeitar a saciedade, perceber a saciedade, se ela está pensando em caloria, em gramas, em porções, em hora certa para comer. E é por isso que a gente trabalhar essa relação do comer intuitivo e essa relação e esse respeito aos sinais internos, a gente precisa deixar esta nutrição mais gentil. Ao mesmo tempo, se a gente de volta consegue ensinar os nossos pacientes a se reconectarem com essa relação de dentro para fora, como sendo eles os especialistas do próprio corpo, essa autorregulação ela é responsável pela garantia de uma ingestão qualitativa e quantitativa saudável. O nosso papel é de ser um parceiro, um guia, um apoiador, um ajuste na relação das pessoas com a comida. Então, eu não preciso falar sobre constipação, sobre fibras alimentares para um paciente que tem um intestino que funciona super bem. Porque talvez ele tenha uma boa ingestão de fibras. Eu preciso falar, talvez, sobre rótulo de alimento com um paciente que é celíaco, porque ele precisa aprender e ter maiores informações. Então, uma nutrição gentil, ela parte do princípio de que cada um dos nossos pacientes é um ser novo e único que chega na nossa frente. E se a gente não consegue olhar ele como um ser humano e não como uma doença, a gente não está praticando uma nutrição mais gentil. Então, o gentil aqui abrange também trabalhar a ciência da nutrição, porque o como se come é tão importante quanto o que se come. E uma relação gentil, saudável com a alimentação, ela inclui os aspectos qualitativos da nossa alimentação, mas, acima de tudo, a nossa relação com a nossa alimentação. Então, essa nutrição gentil, ela é inclusiva. Essa nutrição gentil, ela pode ser utilizada, como a gente viu ontem, em condições clínicas muito difíceis. E a gente precisa se unir, se empoderar, estudar, descobrir como cada vez mais trabalhar a mudança de comportamento dessa maneira que a gente vem estudando, descobrindo e acreditando, compartilhando com vocês. E eu estou olhando aqui já para um monte de especialistas,
Muita gente que está chegando, mas muita gente que está fazendo já um trabalho maravilhoso. E a gente precisa, cada vez mais, se sentir seguro do que a gente está fazendo. Acreditar, colocar a sua gentileza no seu jeito de trabalhar e abordar a sua nutrição. Porque essa gentileza, ela empodera os nossos pacientes a serem os especialistas deles mesmos. Né? Então, a gente vai falar de qualidade, a gente vai falar de quantidade, a gente vai falar de ajuste, mas a gente não vai falar de restrição, de dieta e de rigidez. A gente precisa falar de processo que vai levar a um progresso. Não, a gente não muda em um dia, a gente não muda os nossos pacientes em um dia. Então, essa gentileza e essa amorosidade, ela é a base e uma ferramenta valiosíssima para a gente propor a mudança de comportamento, trabalhar a mudança de comportamento e, o melhor de tudo, ver os nossos pacientes de fato mudarem o comportamento, a relação deles com a comida e aumentar a satisfação, o prazer de comer e, tão importante quanto, o estado de saúde. Obrigada. Obrigada, Manuela. E lembrando, né, que, ao colocar a nutrição gentil no 10º princípio, a Evelyn discute guidelines, né, recomendações nutricionais. Está tudo ali. Não somos contra, assim como eu coloquei ontem, nós não somos contra a perda de peso, né, não há essa rigidez de que a gente nunca pesa as pessoas ou de que a gente nunca usa plano alimentar. Né, a gente também segue as diretrizes. A proposta é segui-las de maneira gentil. E aí, Fernanda, a compaixão se mistura com nutrição? Compaixão, acho que ainda é muito mal compreendido. A gente tem um ranço, talvez, aqui ocidental, para ouvir essa palavra, né? A gente correlaciona ela com coitadismo, com dó, e ela nada tem a ver com isso, né? Ela é muito mais profunda, e as pessoas que acham que é gratiluz demais, a gente mostrou ao longo, né, desses 2 dias que existe embasamento científico em que a gente precisa, né, começar a desenvolver essa musculatura atrofiada, né, que é a da compaixão. Então, é muito legal a gente pensar o seguinte, tá? Isso é uma habilidade, e a habilidade pode ser treinada. Então, a gente, dessa forma, a gente pode pensar, e acho que tem até um documentário, né, que chama Inside no Netflix, que ele coloca muito, chama O Mar de Dentro. Como essas questões elas têm sido trabalhadas em centros de estudo, em faculdades, em universidades, e sendo implementadas em escolas, trabalhando com crianças com problema de comportamento. Isso muda comportamento de forma geral. Inclusive, uma dessas formas, o Mindful Eating, né? Que é o comer com atenção plena, né? E ele é muito mais profundo do que o comer consciente. E ele tem sido muito banalizado, né, como mais uma forma de a gente perder peso. Eu acho que vocês devem estar ouvindo a dieta do Mindful Eating, né? Isso crava aqui uma faquinha aqui, né, na gente. Imagina no Jon Kabat-Zinn, criador do Mindfulness, ali, que é da técnica. Então, falando disso, como é tão difícil para nós ocidentais entendermos, né, de fato, o que é isso, porque a gente nasce com outros conceitos. A gente nasce numa sociedade super competitiva, que a gente é ensinado a ter força, foco e fé o tempo inteiro, e a gente fala, mas o que é essa tal de compaixão aí, que eu não sei, eu não sinto dentro de mim? Né? Eu só consigo sentir coisas, muitas vezes, negativas. O espiral não é positivo. A gente começa com uma ideia, ela vai descendo. Isso é tão forte que, dentro dos processos ali de mindfulness, foi feito um protocolo só para estudar compaixão. E isso muda comportamento. Então, dessa forma, vamos pensar que eu acho que não é um dia fazendo uma meditação da compaixão que a gente vai construir essa hipertrofia
mental, a gente fala que é um músculo mental que a gente tem que desenvolver. Para isso, a gente precisa praticar. E aqui o convite que a gente fez, né, para vocês, acho que o tempo inteiro, é olhar para o outro, mas primeiro olhar para dentro. Nas vivências, nas falas. A gente precisa ser mais gentil para praticar uma nutrição mais gentil. A gente tem mais facilidade de falar do que fazer. Nós somos profissionais da área da saúde, super cobrados, super exigidos, e nutricionistas, convenhamos, né? Quem se sente tranquilo com a sua imagem? Quem se sente não julgada? Né? A gente brinca que quando você fala numa roda o que você faz, a primeira coisa que a pessoa faz é dar uma olhadinha de cima a baixo para você. Isso tem um impacto enorme. A gente vai construindo, né? Essa nossa construção mental, ela é muito complicada. Não é à toa que somos um grande grupo de risco para transtornos alimentares, gente. Então, não está fora. Não está fora, está dentro. E eu falo por conta própria, uma autocrítica que sou, e o tempo inteiro tendo que desenvolver essa musculatura, porque eu sei o quanto que isso me invalida, muitas vezes. E eu me fecho, e eu acho que eu não vou dar conta. Então, o que acontece é que, quando você começa a entender que você tem isso, você começa a praticar também na sua fala com o paciente coisas do tipo: me conta o que você fez de bom essa semana, né? Vamos desviar um pouco o foco né? Vamos lá, vamos analisar esse diário alimentar. Então, assim, antes de qualquer coisa, potencializa o lado positivo, promova o espiral positivo, porque você já muda o setting. A gente fala que é o momento que a pessoa, às vezes, ela nem se dá conta, né? Mas ela fez coisas boas, ela só não fez coisas ruins. Vocês vão ver o quanto que isso já muda a adesão. Meta-análise mostrando que, muito mais do que vocês imaginam, quando a gente transpira. Então, as pessoas entendem que elas são tratadas com mais compaixão e empatia. E tem uma meta-análise que coloca que pacientes que reconhecem isso no profissional da área da saúde têm mais de 60% de adesão ao tratamento. Então, tem muito embasamento, tá? Em doenças crônicas, em habilidades de comunicação, em todas essas questões. E o convite, né, é para a gente praticar, internalizar, e aí depois a gente conseguir efetivamente, genuinamente, transpassar para os outros. Tá? E só para terminar, dá 2 segundinhos, a Ana Carolina Costa, que estuda bastante compaixão, ela me deu uma ideia, eu acho que é muito legal para a gente terminar. Eu vou pedir, então, uma vivência bem rápida de 3 movimentos, que vocês liberem as mãos de vocês. E o primeiro movimento que eu vou fazer, eu vou pedir para vocês fecharem a mão e com bastante força, e rígida, e não precisa se bater, tá? Mas você encosta no seu rosto com pressão por um tempo. Pode soltar. O segundo movimento, eu vou pedir para vocês, pode soltar, né? Ainda tem gente assim. O segundo movimento, eu vou pedir para vocês abrirem as 2 mãos de vocês e colocarem no rosto de vocês, bem delicadamente. Pode até fechar os olhos, e se quiser você pode reclinar um pouquinho assim a cabeça. Quem quiser pode até fazer um carinho em si. Pode soltar. O terceiro movimento, eu vou pedir para vocês esticarem as 2 mãos para frente, com as palmas bem estendidas. Olha que bonito. Pode soltar. Então, só para terminar, vamos ser menos autocríticos, autojulgadores, punitivos. Nossa mente funciona assim a maior parte do tempo, né? E a gente pode se acolher com autocompaixão, se acolher com mais carinho e ver como isso é estranho em alguns momentos, porque acho que muitas pessoas nunca se tocaram dessa forma, mas a autocompaixão ela pode ser praticada diariamente com pequenas coisas, né, pequenos atos de carinho. E o terceiro, sejam mais compassivos com o outro, reconheçam, né, que o outro também existe um sofrimento no outro, assim como você tem. Então, como a meditação da compaixão fala que assim como eu tenha saúde, você também tenha, né? Assim como eu fique em paz, você também fique, porque acima de tudo nós somos seres humanos. Obrigada.
Ao ouvir a Manuela e a Fernanda, fica claro para vocês porque a nutrição comportamental abraça a nutrição gentil? Acho que sim, né? E o quanto isso se alinha à filosofia Body Kindness? E, novamente, né, os movimentos podem ser sutis, né, como esse que a Fernanda propôs. Ao ler o livro da Rebeca, eu passei a usar uma pergunta muito básica com alguns pacientes. Ela propôs que você pensasse isso com um amigo, né? Mas virei para alguns pacientes em alguns momentos em que eles estavam se criticando muito e dizendo que não conseguiam, e se sentindo fracassados, etc. E perguntando: como você se trataria agora se você fosse se tratar com bondade e gentileza? Normalmente eles começam a chorar. É uma pergunta poderosíssima. Pergunte, então, né, a você mesmo, e aos seus pacientes, procurando ajudá-los mais um pouco, além daquilo que nós planejamos para vocês. Hoje temos ainda um grande finale. Nós produzimos um checklist que vocês vão receber agora das nossas colaboradoras, que nós denominamos checklist da nutrição gentil. São algumas perguntas que nós sugerimos que, primeiro, como a Manuela colocou, vocês apliquem vocês mesmos. Para começar, e talvez repetidamente, se for preciso. E que vocês possam usar em momentos diferentes com pacientes de vocês. Então, são algumas perguntas norteadoras que poderiam ser utilizadas nesses momentos, então, difíceis, talvez, né, onde o paciente se sente frustrado, não se sente caminhando, onde você está precisando oferecer alguma coisa diferente, e que podem ser utilizados também em diferentes momentos do tratamento para ver como isso tem evoluído. Quer colocar alguma questão sobre as possibilidades de aplicação disso, Manuela? Eu acho que a gente pensou nesse checklist porque é muito interessante quando você vai perguntando para o paciente e vai tentando descobrir justamente a motivação deles, né? A gente costuma, acho que a gente viu tanto estudo aqui, né? Só que a gente lida com a pessoa no dia a dia dela, né? Na vida real. Então, ninguém está 100% mal ou 100% bem. Então, você poder perguntar para a pessoa, investigar um pouco melhor, ela também poder perceber que as coisas mudam. Como eu disse, é um processo. Eu posso estar me sentindo melhor num dia e pior no outro dia, mas isso não significa que eu estar mais triste invalide todas as outras áreas aí da minha vida, né? Na relação com a alimentação, especialmente, porque às vezes as pessoas tendem a olhar, né? Você pergunta, eu me lembrei aqui, muita gente talvez até já tenha me ouvido a falar sobre isso. Eu tinha um paciente que eu atendia ele muito tempo, ele chegava e falava assim, eu falava, tudo bem? Ele falava, tirando que está ruim, está bom. E eu, repetidamente, né, todas as vezes, tirando que está ruim, está bom. Até que um dia foi um insight, ele falou, eu falei, e aí, tudo bem? Ele falou, tirando que está ruim, está bom. Eu falei, então me conte o que está bom. Tudo mudou nessa relação. E quando a gente tem algum roteiro, algumas perguntas que a gente pode, a resposta dele, do seu paciente, vai abrir uma possibilidade de uma conversa para você falar, isso aqui está legal, isso aqui estava de um jeito e mudou, né? Então, eu não estou com nenhum aqui na mão, então a gente não vai discutir isso aqui agora, mas a ideia que isso sirva também de uma inspiração para vocês criarem o checklist de vocês, ou usar aí as perguntas que vocês acham que são interessantes, né? Mas trabalhar essa monitoração com o paciente é algo muito valioso, porque você tem instrumentos para discutir assuntos que talvez ele não fale espontaneamente. E também uma dica, né, eu acho que de prática clínica, é muito legal repetir em momentos que o tratamento está um pouco estagnado,
E aí você consegue pegar pontos e trabalhar e destrinchar isso junto com o paciente. Assim como a Manu, muitas vezes, quando eu vejo um discurso repetitivo, é culpa, o tempo inteiro é culpa, aí sentimentos ruins, eu falo, bom, sempre aparece isso, a gente vai partir do princípio que você vive com culpa. Está ali o pensamento. Mas eu vou propor uma meta essa semana. E a meta é você tentar não colocar isso só quando for muito urgente e só colocar o que você fez de bom. Faz uma diferença muito grande, tá? Então, espero que vocês aproveitem esse checklist e usem, e façam suas adaptações. Esperamos mesmo que seja útil para vocês, pessoalmente e profissionalmente. Acreditamos realmente que a nossa gentileza conosco mesmo possa gerar mais gentileza com os nossos pacientes e clientes. E nós acreditamos, como Instituto Nutrição Comportamental, que essa prática, promoção da nutrição gentil possa tornar a ciência da nutrição mais gentil. Obrigada.